Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Qual é o segredo para que nós possamos ter o Senhor, aquele que vigia sobre o nosso coração e a nossa vida, como guarda? Qual é o segredo que há para que nós possamos ter o Senhor como aquele que é a nossa sombra, lugar aonde nós repousamos e onde somos guardados do mal? Aquele que guarda o nosso mover, pois guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Nós temos necessidade e somos chamados a conhecer este Deus, este que tem cuidado de nós. Mas precisamos ter os olhos abertos. Por isso, o Salmo começa com os olhos que se elevam para os lugares altos. Elevar os olhos para os montes significa olhar em nosso espírito onde Deus está. Olhar em nosso espírito significa que a nossa alma, nossos pensamentos pensam no Senhor. E sempre que pensamos no Senhor, na Sua palavra, nós percebemos a Sua presença. Disciplinamos a nossa alma e entramos em obediência. E quando entramos em obediência ao Senhor por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos o novo Israel de Deus. Veja, porque Ele é o guarda de Israel. Não é do mundo. Não é de uma pessoa no mundo ou uma pessoa religiosa. Ele é o guarda de Israel. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E como nós nos tornamos o novo Israel de Deus? No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, 15, 16 e 17. E como nós vamos elevar os olhos para o Senhor e nos tornarmos aqueles que dependem do Senhor? Lembremos que não colocamos os nossos olhos em outra coisa. Olhamos para o Senhor sempre. Está escrito assim no final do livro de Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que para sermos Israel, o mundo tem que estar crucificado para nós. O que é o mundo estar crucificado para nós? O mundo representa o nosso velho homem, nossos pensamentos naturais, nossa incredulidade, nossos recursos naturais. As pessoas não olham para Deus e não esperam nele e procuram resolver todas as suas questões por meio de si mesmo, porque são um mundo sem Deus. Mas quando nós nos tornamos Israel, nós somos aqueles que andam com Deus e olham para Ele. Ele é o nosso companheiro e que está conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Então, primeiramente, nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Significa que reconhecemos a obra da morte do Senhor, que é a nossa própria morte. A nossa própria morte em Cristo significa que nossa carne foi paralisada e que não confiamos mais em nenhum dos nossos pensamentos, pois todos eles foram levados à inatividade. O que é morte?
total inatividade. Esta é a razão de não gloriar-se. Ele não olhava para si mesmo nunca. Ele não confiava em seus pensamentos. Ele só se gloriava na cruz de Cristo. Por isso, no versículo 15, ele diz: nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser uma nova criatura. É o novo Israel de Deus, é a nova criatura que olha para o Senhor, da qual o Senhor se torna aquele que o guarda, aquele que está cuidando, alimentando e guiando em todas as coisas. Por isso, ele diz no versículo 16: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós precisamos de ser o Israel de Deus. Ser de Deus e não de nós mesmos, para que não decidamos, não falemos e não expressemos nós mesmos. Por isto, ele diz no versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Trazer as marcas de Jesus significa que nós morremos com Cristo e fomos crucificados com Ele. Esta é a razão de que no Salmo 121, o que nós temos é a realidade de alguém que foi crucificado com Cristo. O livro de Salmos apresenta muitas profecias. E veja que o socorro sempre vem do Senhor para aquele que não tem recurso em si mesmo. São os pobres de espírito. E o versículo 3 diz que não permitirá que os pés vacilem. Então nós andamos, isto é, pensamos de maneira muito firme sempre. Porque sabemos quem está conosco e quem anda conosco. E a maneira que nós pensamos será sempre firme. Isso significa os pés não vacilar. O Senhor é quem guarda. No versículo 3, nossos pés não vacilam. No versículo 4, quem cuida de nós é o guarda de Israel. No versículo 5, o Senhor é a nossa sombra. E não seremos molestados nem pelo sol e pela lua. O que significa no versículo 6 ser molestado pelo sol e a lua? Eles representam, nesses versículos, a luz natural. Na verdade, o que nos molesta é a nossa própria mente. A luz natural representa a sabedoria própria, a imaginação e os pensamentos do coração. O Senhor nos guardará de nós mesmos. Ninguém pode nos fazer mal a não ser nós mesmos. Pois, se nossos pensamentos estiverem errados, nossos pés vacilarão e caminharemos de maneira errada. Por isso, no versículo 7, o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará nossa alma. Nosso coração será guardado. E como está escrito, o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E termina dizendo que o Senhor guardará a entrada e a saída, é o nosso mover. Onde estivermos, para onde formos, o Senhor estará conosco. Ele vigiará sobre nós, trará sobre nós e terá conosco um cuidado tremendo. Todos nós precisamos experimentar o cuidado de Deus, Ele nos avisando, nos exortando, corrigindo os nossos pensamentos, para que sejamos o seu Israel e possamos assim trazer em nós também as marcas de Jesus. Damos graças a este que cuida de nós e que nos ama e que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém.